Paz, eu quero partilhar mais uma mensagem com todos vocês. Hoje eu quero fazer uma pergunta para todos nós. Eu quero fazer uma pergunta para todos nós. O que significa para si ser salvo? O que o faz pensar que você já é salvo? O que me faz pensar que eu já sou salvo? Quais são as garantias? Quais são as evidências? Será que as garantias, será que as evidências são o crer, o ser batizado, o confessar, o fazer a oração do pecador, o congregar numa igreja? Não! Isso não é a evidência da salvação. Isso não são garantias. A conversão, ela produz verdadeiro arrependimento. A conversão, ela produz mudança de coração. A conversão, ela produz mudança. Quando cremos, há uma evidência nos frutos. Há uma evidência nas obras. Quando cremos, há uma evidência nas ações no dia a dia. A verdade é que, por causa da ignorância, hoje em dia, o ímpio, ele está dentro da igreja. O ímpio está dentro da igreja e diz que é cristão, dizendo que é cristão, porque diz crer, porque se batizou, porque vai à igreja, e isso então o faz pensar que ele é simplesmente salvo. Mas não há evidências. Não há evidências. Os ímpios, eles dizem que são cristãos. Os ímpios, eles estão dentro da igreja e dizem que são cristãos e dizem que são salvos, que estão salvos. Então vamos lá estudar sobre o que a Bíblia diz acerca dos ímpios. Hoje em dia, pensa-se que os ímpios são todos aqueles que não frequentam uma igreja. Hoje em dia achamos que os ímpios, eles são todos aqueles que são incrédulos, ou seja, todos aqueles que rejeitam a ideia de uma existência de um Deus, que negam a existência de um Deus. Mas na verdade, o ímpio é todo aquele que não pratica a justiça. O ímpio é todo aquele que não pratica a piedade no seu dia a dia com o seu próximo. E a verdade é que muitos de nós, só de não servirmos, só de não ajudarmos o nosso próximo, só de não amarmos o nosso próximo, muitas das vezes, só por isso nós nos tornamos ímpios. O ímpio, ele também pode ser aquele que negligencia, aquele que omite, aquele que esconde, aquele que não faz, aquele que não obedece, aquele que não pratica a palavra de Deus. O arrependimento, ele produz frutos. O arrependimento, ele produz frutos. O arrependimento, ele vai produzir bons frutos. E hoje em dia, a verdade é que hoje em dia existe ímpios dentro da igreja. Hoje em dia o que mais tem é ímpios dentro da igreja, que nunca se arrependeram, que nunca creram, que nunca se converteram. Então a pergunta é: como nós podemos saber? Então vamos lá. Não é a fé que salva. Não é a fé que salva. Não é somente a fé que salva. Então espera lá. Então eu creio. Então eu digo que eu creio. Eu aceitei Jesus. Eu fiz então a confissão. Eu professo então uma fé em Jesus. Mas qual é a evidência? Se a própria Bíblia fala que até os demónios creem. Você crê? Faz muito bem. Os demónios também creem. A maioria dos demónios também creem. Também dizem que creem. Mas a pergunta é: por causa de todos crerem, isso significa que todos serão salvos?
Vamos lá ver então o que a Bíblia diz. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, no versículo 18, ele nos diz: mas dirás a alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demónios também creem e tremem. Precisamos entender bem o que o apóstolo Tiago ele nos diz aqui, é muito sério. Precisamos entender que os demónios creem e tremem. O apóstolo Tiago ele diz aqui que os demónios creem e temem. E hoje em dia tem pessoas que dizem professar uma fé em Deus, que dizem crer, mas que não tremem. O que significa que alguns demónios eles estão na frente de alguns que se dizem cristãos, que os próprios demónios eles estão na frente de alguns que se dizem cristãos, porque os demónios eles creem e temem, e alguns homens eles somente creem, mas não temem. No versículo 21 e 22, ainda no apóstolo Tiago, no capítulo 2, no versículo 21 e 22, nós vamos ver que o apóstolo Tiago ele fala que a fé sem obras é uma fé morta. E que a fé ela coopera com as obras. E é pelas obras que a própria fé ela é aperfeiçoada. Então você diz que crê. Os demônios também dizem que creem. Agora qual é a prova que você é salvo, que todos nós somos salvos e que os demônios não são? Os demônios creem, mas os demônios não têm fruto. Os demônios eles não praticam a justiça, eles não praticam a piedade. Os demônios eles não se arrependam. Os demônios eles não mudam o seu caráter, nem podem mudar. E se nós formos como os demônios, crendo como eles e não mudarmos o nosso caráter, não mudarmos a nossa maneira de pensar, não havendo fruto em nós, nós vamos morar no mesmo lugar que eles. Quer saber o sítio? Quer saber o nome? Pois bem, chama-se Inferno, Hades. Então a pergunta é: qual é a evidência que alguém crê? Qual é a evidência que alguém confessou Jesus? Qual é a evidência que alguém aceitou Jesus? E que essa fé ela é uma fé salvadora? Será que é quando eu digo que creio? Será que é quando eu digo que creio, mas os próprios demónios dizem que também creem? Não, não é assim. A evidência de uma fé salvadora é quando a fé deles ela é evidenciada pelas obras. As obras, atenção que as obras não é caridade. As obras aqui não é caridade, mas sim frutos. A fé ela é evidenciada por mudança. A fé ela é evidenciada por novo pensamento, por novas atitudes, por novas práticas, por nova vida. As atitudes ímpias elas são deixadas para trás. A vida passada é deixada para trás. As obras do passado são deixadas para trás. As imoralidades do passado são deixadas para trás. E então, as atitudes justas que eu não fazia, eu passo a fazer. A piedade que eu não fazia, eu passo a fazer. O amor que eu não amava, eu passo a amar. As atitudes justas que eu não fazia, eu passo a fazer. Eu passo então a alcançar. É assim que alguém pode dizer que é salvo. Porque existem evidências. E quais são as evidências? Porque os frutos mostram. Pelo mundo afora tem muitas igrejas de homens que se intitulam, que se dizem cristãos,
porque somente creem porque foram batizados, mas não há evidências da salvação. Eles continuam a ouvir músicas mundanas, eles continuam a se prostituir, eles aderem, então eles continuam a aderir àquilo que o mundo tem para oferecer. Aquilo que o mundo dá, eles comem e bebem. Eles comem e bebem daquilo que o mundo dá. E depois dizem que são salvos. Onde está a diferença? Onde está a diferença? Como o profeta Malaquias falou que não há diferença daquele que serve e daquele que não serve. Tem que haver diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Mas onde está a diferença? Se eles fazem igual às pessoas que estão no mundo, se eles são iguais, onde está a diferença? Não há evidências. Simplesmente não tem evidências. Não há evidências. O Evangelho, ele nos leva ao arrependimento e à fé. O Evangelho nos leva a uma mudança de vida completamente. A pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho é simples. É arrependei-vos e creiam no Evangelho. A pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho é simples. É arrependei-vos e creiam no Evangelho. Isso nos mostra que as pessoas, elas nunca creram. Que as pessoas, elas nunca se arrependeram. Que as pessoas, elas nunca se converteram e que não estão salvas. Que são apenas ímpios dentro da igreja. Olha o que Paulo escreve a Tito. Na carta de Tito diz, no capítulo 1, do versículo 16, diz assim: eles professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Olha o que ele diz. Eles professam que o conhecem, professam que creem, professam que são convertidos, professam que são salvos. Mas a pergunta é: isso é suficiente para Deus? Será que isso é suficiente para Deus? Será que é suficiente para Deus a confissão pública? O batismo das águas? O ir à igreja? O tomar a Santa Ceia? O fazer a oração do pecador? Dizendo ser convertido? Não! Isso não é suficiente para Deus. Isso não é suficiente. Eles faziam aqui tudo isso. O apóstolo Paulo, ele diz a Tito que eles faziam tudo isto. Eles professam que conhecem a Deus, mas qual é a evidência que eles são salvos? Qual é a evidência que eles não são salvos? Está aqui no versículo 16. Eles professam uma fé, mas negam pelas obras. Então a pergunta é: qual é a evidência que eles não são salvos? No versículo 16 fala: porque o negam pelas suas obras. Não basta professar que o conhece, tem que mostrar nas obras. E eles professavam que o conheciam, mas negavam-no pelas obras. Negavam-no então pela sua conduta. Negavam-o então pela sua maneira de pensar. O negavam pela sua maneira de viver. Negavam ele pelo estilo de vida que eles viviam. Eles não são salvos. E a sua vida mostra isso mesmo. Que nós possamos ouvir aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo. Que nós possamos deixar de ser hipócritas. E que nós possamos nos converter verdadeiramente. Que nós possamos mudar de vida, mudar de atitudes. Que nós possamos mudar a nossa maneira de ser, o nosso jeito. Nós não podemos mais brincar. Se nós não mudarmos, se nós não pusermos a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem, nós vamos para o inferno. Que o Espírito Santo, ele possa despertar a cada um de nós. E que esta mensagem ela possa ter impacto em cada vida, em cada coração. Que ela possa ter impacto. Em nome de Jesus. Deus abençoe as vossas vidas. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.